Paz, queridos, boa noite. Nós vamos hoje dar continuidade à nossa aula, nosso estudo no livro do Apocalipse. Nós já vimos uma breve introdução, o capítulo 1 e o capítulo 2 até o versículo 11. E nós vamos, a partir de hoje, estudar a partir do versículo 12 do capítulo 2 até completar uma hora de estudo. Amém? Vocês podem fazer perguntas, colocar as perguntas nos comentários e, na medida do possível, caso eu não esteja planejando falar sobre aquilo, eu respondo. Se eu for falar sobre o assunto um pouco mais à frente, nós então vamos aguardar o assunto ser tratado. Amém? Vamos orar pedindo ao Senhor que esteja iluminando as nossas mentes e falando aos nossos corações através da palavra dele. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, te entregar esse tempo aqui na tua presença, de estudo da tua palavra, e pedir ao Espírito Santo que venha iluminar as nossas mentes e o nosso coração para que possamos compreender a tua palavra, especialmente sobre o livro de Apocalipse, em relação aos alertas, aos avisos e aos sinais dos fins dos tempos que o Senhor deseja nos revelar, para que possamos ficar atentos, acompanhando os acontecimentos e esperando a tua vinda. Em nome de Jesus, fala ao nosso coração também, além disso, palavras de adoração, de consolo, de fortalecimento, também presentes no livro do Apocalipse. Em nome de Jesus, ministra as nossas vidas nessa noite, Pai. Amém. Amém. Sejam bem-vindos todos e nós vamos iniciar. Eu gostaria, antes de continuarmos no capítulo 2, a partir do versículo 12, o estudo do Apocalipse, eu gostaria de falar que há três visões diferentes sobre as 7 igrejas. 3 interpretações diferentes sobre as 7 igrejas. Há pessoas que encaram as 7 igrejas como um texto do próprio Jesus, especificamente direcionado a essas 7 igrejas que existiam naquela época, e esse texto não tem nenhuma relação com os dias de hoje. É um texto direcionado às 7 igrejas cristãs que existiam ali na região da Ásia, e especificamente direcionado para aquele povo, e não tem nenhuma relação com os dias de hoje. Há pessoas que interpretam as 7 igrejas como 7 tempos ou 7 eras da igreja cristã, 7 momentos específicos que a igreja cristã passou, e está passando e vai passar. A igreja cristã passou por um momento onde havia esse problema. A exortação de Jesus para ela era essa, o que ela precisava corrigir, e para que pudesse realizar a vontade de Deus e perseverar no propósito de Deus. Então, a segunda interpretação é essa, que as 7 igrejas são 7 eras da história da igreja cristã, e cada igreja representa um tempo da igreja cristã no decorrer da história. E a terceira interpretação para as 7 igrejas é que Deus falou às 7 igrejas da Ásia, mas também fala através desses textos às igrejas hoje, às igrejas cristãs hoje, e que as 7 igrejas se referem a 7 modelos
de igrejas, 7 tipos de igrejas que existiam naquela época, existem hoje e continuarão existindo. 7 tipos de igrejas, né? 7 características diferentes, conjunto de características diferentes das igrejas que existem. Amém? Então, só recapitulando, há 3 interpretações sobre as 7 igrejas. Primeira, há pessoas que acreditam que esse texto foi escrito somente para aquelas 7 igrejas que havia naquela época, na época da igreja primitiva, que João escreveu esse texto, e que foi endereçado especificamente para aquele povo daquela época que não tem relação nenhuma com o dia de hoje. Há outros que acreditam que o texto das 7 igrejas é Deus falando as 7 épocas diferentes da história da igreja, e que cada época tem um conjunto de características diferentes que envolvia a igreja cristã nessa época. E a terceira interpretação é que as 7 igrejas são 7 tipos. Foi endereçada às igrejas daquela época, sim, mas se refere hoje a 7 modelos, 7 tipos de igrejas diferentes que podem existir nos dias de hoje, e para que o Senhor esteja usando esse texto para nos exortar e nos edificar. Eu particularmente acredito nessa terceira opção, nessa terceira interpretação, que esse texto das 7 igrejas foi endereçado àquelas igrejas daquela época, mas que hoje há igrejas que são muito parecidas com essas igrejas do Apocalipse, e que Deus usa esse texto também para falar com cada igreja de acordo com a circunstância que ela tem e vive. Amém? Só uma palavrinha também adicional sobre as 7 igrejas que nós não citamos ontem, é sobre as cidades. Nós falamos da igreja em Éfeso, no capítulo 2, versículos do 1 ao 7, Apocalipse 2, do 1 ao 7. Nós falamos da igreja em Esmirna, capítulo 2, versículos do 8 ao 11. A igreja em Éfeso foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua 3ª viagem missionária. Paulo trabalhou por 2 anos na igreja em Éfeso, e até que ele deixou a igreja na liderança de um outro pastor. Então, diz aqui a capital, Éfeso é a capital da província romana da Ásia. E sua carta aos Éfesos se dirige... Só um minutinho, está caindo aqui. Desculpem. Amém. Exatamente. A igreja em Esmirna, hoje essa cidade se chama Izmir, e é um movimentado ponto da costa oeste da Turquia. As mais importantes ruínas que remontam ao período romano são as do fórum, da praça principal da cidade. Olha aqui. Exatamente. Amém. Então nós vamos ver a partir de agora o texto de Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12, da igreja em Pérgamo. A igreja em Pérgamo. Pérgamo era a cidade mais antiga da província e a sede oficial do governo romano. Era lá que existia um altar dedicado a Zeus, também chamado por Jesus de trono de Satanás, onde também havia um centro de culto ao imperador romano. Era uma cidade que atraía muitos visitantes e muitos iam a Pérgamo em busca de um tratamento médico
ligado ao templo de Esculápio, o deus da cura, e o culto ao imperador, e o Apocalipse, o governo romano, tudo isso relacionado à cultura grega. Então diz o texto, capítulo 2, versículo 12, Apocalipse 2, 12. Amém? Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, a mesma espada que foi citado em Apocalipse capítulo 1, versículo 16. Essa espada afiada de 2 gumes se refere a uma espada de juízo. O Senhor trazendo uma palavra de juízo. Ele diz aqui: conheço o lugar em que habitais, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Então, primeiro, como é normal em todas as cartas às igrejas, quase todas, quer dizer, Jesus faz um elogio. A igreja em Pérgamo, ele recebe aqui um elogio. Ele disse: olha, eu conheço o lugar onde vocês habitam. Vocês estão num lugar estratégico e influenciado por Satanás. O trono de Satanás, que ele revela aqui no texto, como já falei, era um altar de cerca de 60 metros de altura. Isso quer dizer, da altura de um prédio de 20 andares, um altar de 60 metros de altura, em honra a Zeus, um deus grego, né? E Pérgamo também, por ser a cidade mais antiga do império, a província mais antiga e a sede oficial do Império Romano, era um centro de adoração ao imperador. E o imperador, naquela época, ele era adorado como um deus. Ele se auto-intitulava como o Deus do povo, né? E ele recebia adoração do povo. E Pérgamo era o centro dessa adoração ao imperador. Havia lá um altar em honra ao deus grego Zeus, de 60 metros de altura, e também havia um centro de adoração onde pessoas vinham de vários lugares para adorar o deus Asclépio, que era o deus da medicina, cujo símbolo era uma serpente. Então, esse Antipas, que é citado no texto aqui, do versículo 13, foi o primeiro cristão da Ásia a ser martirizado pela sua fé, a ser morto por causa da sua fé em Jesus. Então, o elogio de Jesus à igreja em Pérgamo é esse: eu conheço o lugar onde você habita, onde vocês habitam. Vocês habitam onde está o trono de Satanás, se referindo ao altar em homenagem a Zeus, né? Vocês conservam o meu nome e não negaram a minha fé, mesmo habitando num lugar tão influenciado pelo maligno, com um altar construído em homenagem e honra a Zeus, né? Aquela cidade sendo o centro da adoração ao imperador, que também era endeusado, né? Havia também ali esse templo dedicado a Clécio, que era o deus da cura, chamado de Deus da cura, né? E os cristãos dessa igreja continuavam assumindo: eu sou de Cristo, eu sou de Jesus, e não eram influenciados a abandonar a fé para seguir essas deturpações. Amém?
e ele fala aqui do Antipas, que foi fiel e acabou sendo martirizado por causa da sua fé. E ele inicia aqui o momento da crítica. Ele diz aqui: tenho todavia contra ti, a essa igreja em Pérgamo, algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Isso quer dizer, há no meio da igreja pessoas que concordam com a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. Então ele está dizendo aqui, olha, a crítica que eu tenho a vocês é que vocês estão tolerando aí dentro da igreja pessoas que concordam com a doutrina de Balaão, né, e que estão comendo coisas sacrificadas a ídolos e praticando a prostituição. A doutrina de Balaão é muito semelhante ao que foi citado aqui na carta à igreja em Éfeso. Não é isso? Exatamente. Na igreja em Éfeso, no capítulo 2, versículo 6, ele fala aqui sobre os nicolaítas. A doutrina de Balaão era muito semelhante a essa doutrina dos nicolaítas, né? E consistia em ensinamentos que seduziam o povo de Deus a praticar a idolatria e a imoralidade sexual. Então, a crítica do Senhor a essa igreja é que, tem pessoas aí no meio de vocês que estão estimulando outros a praticarem a idolatria e imoralidade sexual, e essas pessoas não estão sendo repreendidas, não estão sendo corrigidas. Elas estão influenciando outros, levando outros ao pecado da idolatria e da imoralidade sexual. E ele diz aqui: outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, que eu já falei, que são doutrinas semelhantes, têm basicamente o mesmo propósito. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora. Estou no versículo 16 do capítulo 2 do livro de Apocalipse. Se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, ele diz aqui: portanto, arrepende-te. Então, Deus está sempre chamando o seu povo ao arrependimento. Não existe vida cristã sem a prática do arrependimento. Jesus, quando iniciou o seu ministério, a sua primeira frase pública foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É impossível sermos perfeitos. Nós não conseguimos ser perfeitos e não vamos conseguir nunca. Nós sempre iremos pecar por atos, por pensamentos, por palavras, por omissões. Mas o caminho para o perdão é o arrependimento. O arrependimento é perceber que está errado, ter a consciência do erro, e desejar mudar, viver uma nova história, andar numa nova direção e pedir perdão a Deus. Então, ele chama a igreja em Pérgamo ao arrependimento. Ele diz: arrepende-te. Quer dizer, vocês precisam estar atentos e corrigir e exortar essas pessoas que estão dentro da igreja, influenciando outros a praticarem a idolatria e a imoralidade sexual. Ele coloca a igreja aqui como corresponsável pela sua própria comunidade. Arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Mais uma vez, afirmando aqui, essa espada que fala aqui em Apocalipse, que sai da boca do Senhor, que é uma espada de 2 gumes, é uma espada a trazer correção, a trazer disciplina, a trazer juízo sobre aqueles que estão errados, para que eles se arrependam
não é? E saiam do erro e se voltem para o Senhor. Amém? Por amor o Senhor faz isso. Não é? Eu estava até refletindo sobre isso hoje, que amigo de verdade é aquele que alerta o outro sobre o caminho errado, sobre o caminho mau, sobre o caminho que conduz ao abismo. E muitas pessoas se dizem amigos, mas não têm coragem de alertar sobre isso, com medo que o outro fique chateado. Mas de fato o Senhor é nosso amigo, e nós devemos ser amigos uns dos outros e alertar para que haja arrependimento, para que haja mudança, para que haja transformação, para que possamos deixar o caminho errado e seguir o caminho do Senhor na nossa vida. Amém? Então, ele diz aqui: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido. Então, o maná escondido, muito provavelmente aqui é uma referência ao maná que estava dentro da arca. A arca, durante todo o Antigo Testamento, até o momento em que ela foi roubada, representava ali a presença máxima de Deus na terra. Deus estava ali na arca. A arca era um baú, era um baú feito de uma madeira nobre, que me falha a memória agora, todo revestido de ouro por dentro e por fora, com uma tampa de ouro maciço, que essa tampa era chamada de propiciatório. Tinha 2 anjos esculpidos em cima da tampa, com as asas voltadas para a frente, e um em direção ao outro. E dentro da arca tinha um exemplar do maná, da época de Moisés, do deserto. O maná era a comida que o povo comeu durante o tempo de peregrinação no deserto, os 40 anos. Era como se fosse um pão doce, o maná. Havia também a tábua dos 10 mandamentos, que Deus deu a Moisés lá no monte Sinai. E também havia o cajado de Arão, sacerdote do Senhor. Então, dentro da arca, ele está citando aqui: eu vou dar ao vencedor o maná escondido. Quer dizer, esse exemplar do maná, do pão doce, da época de Moisés, que estava dentro da arca. Essa será a recompensa do vencedor dessa igreja. Ele diz aqui: bem como eu lhe darei uma pedrinha branca. Uma pedrinha branca. A pedrinha branca significa que naquela época, quando havia um juízo sobre a vida de alguém, mais uma vez, sobre o maná também pode representar aqui, o próprio Jesus disse: eu sou o pão da vida. Então o maná é pão, ele está se referindo aqui a esse pão do céu. O pão, o maná escondido, pode estar se referindo também, como uma alusão ao próprio Jesus, como o pão do céu, o pão da vida. A pedrinha branca, havia naquela época um procedimento de que os júris, quando votavam pela absolvição de um réu, eles jogavam uma pedrinha branca, significando que o réu estava isento de culpa, ele não era considerado culpado, e também se usava pedras naquela época com vários propósitos, Então, o novo nome, ele não diz aqui qual é o nome, não há como a gente imaginar que nome é esse, mas ele diz que nessa pedrinha está escrito um novo nome, ao qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe, muito provavelmente se referindo aqui ao caráter de Cristo atribuído a essa pessoa, e que o Senhor está dando ali, aquele momento, a vida eterna, e dando esse presente, uma pedrinha branca, escrito nela um novo nome, que aquela pessoa vai saber que nome é, e o maná escondido. Amém?
Nós vamos continuar então. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode escrever aí que nós iremos responder. Amém? A carta à igreja em Tiatira. Carta à igreja em Tiatira. Deixa eu só abrir aqui. A carta à igreja em Tiatira. Estamos em Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Amém? A Tiatira era um polo comercial que ficava junto à estrada que levava ao Oriente. Hoje é uma modesta aldeia chamada Aquissá, né? E ela tinha possivelmente naquela época, uma indústria de cerâmica. Tiatira era um local onde se fabricava cerâmica, objetos de cerâmica, né? E outro produto de destaque de Tiatira era a púrpura, né? Tiatira era um centro de comércio de púrpura. E isso. Amém. A igreja em Tiatira era uma igreja moralmente comprometedora. Em uma cidade comercial que havia várias associações de comércio, cada uma com a sua divindade patrona. É como se fosse assim: eu só vou prosperar, eu só vou vender se o Deus fulano me ajudar. Havia uma divindade para cada ramo de comércio daquela cidade, né? E as pessoas tinham essa devoção, né? Tinham essa forma de crer que aquele Deus iria abençoar aquele ramo de comércio que ela estava praticando. Assim como temos hoje, no caso da Igreja Católica, um santo para cada profissão. Não sei se tem todas, mas acho que boa parte delas tem, né? Cada profissão tem uma referência de um santo que abençoa os profissionais daquela profissão. E essa cidade frequentemente patrocinava festas de idolatria e orgias, né? E era muito famosa comercialmente por conta da produção de lã e de tintura púrpura, que era uma tintura da época. Amém? Então nós vamos ao texto. Todos comigo acompanhando Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Diz a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Eu acho que eu já expliquei no início, mas vou reforçar. Quando ele diz ao anjo da igreja, ele está se referindo ao líder, ao pastor dessa igreja. Uma carta endereçada ao pastor dessa igreja pelo próprio Jesus. Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Exatamente a repetição do que ele diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 15, que nós vimos já no dia de ontem. Os seus olhos são como chama de fogo e os seus pés semelhantes a bronze polido. Ele diz: eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então, o elogio que ele tem à igreja em Tiatira são muitos. Ele fala aqui do amor, do serviço, da fé, da perseverança, né? E que a igreja estava servindo hoje mais do que ontem, né? A igreja estava servindo a Deus cada vez mais, né? Então, uma igreja ser elogiada por isso é realmente uma coisa maravilhosa. Ele diz aqui, era uma igreja obreira, envolvida com a obra, comprometida com a obra. Era uma igreja que amava de verdade,
porque o amor aqui é um elogio, né? Quando Jesus fala à igreja em Éfeso, ele critica o amor. Lá na igreja em Éfeso ele diz, olha, vocês não estão amando, o amor de vocês por mim não é mais como era antes, vocês perderam o primeiro amor. Aqui ele está elogiando o amor da igreja de Tiatira, vocês amam bem, vocês estão amando da forma correta, vocês têm fé, está elogiando a fé deles, o serviço, eles eram verdadeiros servos, né? E ele diz aqui a perseverança, isso quer dizer, vocês estão enfrentando oposições, tribulações, dificuldades inúmeras e não desistem, vocês estão permanecendo diante das dificuldades, e ainda assim, mesmo diante das dificuldades, vocês estão servindo cada vez mais, e as obras de vocês hoje são mais numerosas do que as primeiras. Então, é uma série de elogios aqui à igreja em Tiatira. Aqui começa a crítica. Então ele faz a crítica à igreja em Tiatira, ele diz, eu tenho porém contra ti, ou tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Ele disse que havia aqui uma mulher nessa igreja, né, chamada Jezabel. Jezabel, ela foi a esposa do rei Acabe, né, e que ela promoveu a religião cananeia em Israel. Ela era adoradora de Baal, né, e ela tinha vários profetas de Baal que serviam a ela. E o seu nome aqui, nesse texto, é usado simbolicamente, porque Jezabel já não é contemporânea dessa igreja, ela morreu centenas de anos antes, né? É usado aqui simbolicamente como referência a uma falsa profetisa, a uma mulher que propagava ensinamentos errados, propagava heresias. Ela era uma falsa profetisa, e ela estava conduzindo o povo a pecar. Ele diz aqui, essas pessoas eram levadas a praticarem a fornicação literal e espiritual. Então ele diz aqui que essa mulher Jezabel, né, simbolicamente ele coloca o nome Jezabel para simbolizar o caráter dessa mulher que havia na igreja, ou de algumas pessoas que estavam seguindo essa ideia dentro da igreja, simbolizados por esse nome Jezabel. Ele diz que estão seduzindo os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos, né? Veja a preocupação do Senhor na carta que ele diz a várias igrejas até agora, né? Há uma observação sobre pessoas que estão agindo dentro das igrejas, estimulando outros a praticarem a prostituição. E prostituição na Bíblia não significa somente como nós imaginamos que vem à nossa mente muito rapidamente, como o ato de vender o seu corpo para a satisfação sexual de alguém. A prostituição na Bíblia está muito além de vender o sexo, né? O ato de se vender sexo ou comprar sexo. Prostituição na Bíblia é qualquer relação sexual fora do casamento, não é? A prática de prostituição, isso quer dizer incentivar casais de namorados a praticarem sexo antes do casamento. Isso é considerado na Bíblia como prática de prostituição. Casais de noivos, né? Pessoas solteiras, pessoas, aí envolve também questão do casado com uma solteira, ou dois casados que não sejam casados entre si, e tantas outras coisas que existem nos dias de hoje,
e não se admirem, porque muitas dessas coisas existem também dentro da igreja, lamentavelmente, né? Por exemplo, eu já aconselhei um casal e que estava tendo problema porque o marido queria que a mulher liberasse para que eles fizessem um swing, chamasse uma outra pessoa para participar da relação sexual com os dois, né? Então, coisas desse tipo, coisas absurdas, e isso é fruto do pecado mesmo, da natureza pecaminosa. A pessoa, quando não busca a vontade de Deus, quando não busca uma vida de temor a Deus, ela pode dar vazão para isso, para cair numa tentação dessa. Mas o fato é que aqui dentro dessa igreja não era uma pessoa que estava fazendo isso, mas era como se fosse um grupo ou uma pessoa que estava incentivando essa prática, e essa pessoa tinha uma liderança. Ela realmente estava influenciando, dizendo: pode fazer, está certo, continue firme, continue em frente, não tem problema nenhum, não é pecado não, fique à vontade, está liberado, Deus não está se importando com isso não, coisas desse tipo. Então, Deus está aqui realmente preocupado com a nossa santificação, em que possamos viver uma vida casta. A castidade não é só quando estamos solteiros, mas quando estamos casados também, porque a prática da fidelidade é uma prática casta. Nós estamos negando as tentações de ter relação fora do casamento, Então, Deus está nos incentivando a isso, a termos uma vida de pureza sexual. Nesse caso aqui da igreja em Tiatira e em outras igrejas também. Ele diz aqui: eu dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Quer dizer, houve aqui uma ação de Deus para que houvesse arrependimento. E essa mulher ou esse grupo de pessoas que estavam afirmando, de forma errada, de forma equivocada, como uma heresia dentro da igreja, que não tinha nenhum problema praticar isso, que não era contrário à vontade de Deus. Deus alertou essas pessoas e chamou elas ao arrependimento, e elas disseram que não iriam se arrepender. É isso que diz o versículo 21 do capítulo 2. Dei-lhe tempo para se arrepender da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender. Por exemplo, há pastores nos dias de hoje, famosos aí na internet, que andam falando nos seus vídeos, para quem quiser ouvir, por exemplo, que a prática da homossexualidade não é pecado, contanto que seja feito a prática homossexual com amor, com respeito, e que os parceiros homossexuais sejam fiéis um ao outro. Se eles forem fiéis, tiver amor e tiver respeito um pelo outro, não é pecado, está tudo bem, não precisa se arrepender, não precisa pedir perdão. Todo mundo que pratica isso com amor, com respeito e com fidelidade vai para o céu, E isso totalmente contrário ao que a palavra de Deus diz. Por isso que o Senhor chama essa mulher aqui na igreja em Tiatira de falsa profetisa, Ela se declara profetisa, mas não é, do mesmo jeito que hoje existem muitos falsos profetas também, falando aberrações, absurdos aí nas redes sociais, para quem quiser ouvir, trazendo aí um prato que muita gente está gostando de comer, mas que não e não tem nenhuma relação com a palavra do Senhor e com o Evangelho de Jesus. Amém? Então ele diz aqui: eis que há prostituto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então, o próprio Jesus está falando aqui que vai trazer sobre essa falsa profetisa e sobre todos que estão sendo influenciados por ela a praticarem a prostituição, a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Ele está dizendo aqui que ele irá trazer um juízo sobre essa pessoa, e aqui o que dá a entender prosto de cama como uma enfermidade.
ela vai experimentar uma punição para o seu pecado no corpo físico, né? O que pode resultar até na sua morte. E ele fala aqui que os seus seguidores, né, também irão passar pelas mesmas coisas que essa mulher, quando ele diz aqui a prostituta de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Quer dizer, há aqui uma ação do Senhor para que essas pessoas se arrependam. Parece que o arrependimento não houve, e como não houve arrependimento, Deus então traz um juízo sobre essas pessoas, para que elas realmente percebam que estão no caminho errado e estão influenciando outros a seguirem esse mesmo caminho errado. Ele diz aqui no versículo 23, matarei os seus filhos. Os filhos aqui, no caso, são as pessoas que estão sendo influenciadas por essa mulher. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Então, é como uma forma de Deus corrigir a situação que está acontecendo aqui. Houve oportunidade para arrependimento, mas como não houve arrependimento, para que essas pessoas não continuassem influenciando outras da igreja a também sair do caminho de Deus e entrar no caminho errado e viver fora da vontade de Deus, influenciado por essa mulher chamada Jezabel, ele disse que vai realmente tirar a vida dessas pessoas. Ele disse que sonda mente e corações para dar a cada um segundo as suas obras, né? Ele disse, digo aqui, versículo 24, a vós outros e aos demais, e te atira tanto quantos não têm essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Ele está falando aqui que não é toda a igreja que estava envolvida com isso, era um grupo dentro da igreja. E ele disse aqui que o restante, que não tem essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, com vocês está tudo tranquilo, continuem como estão, continuem firmes no caminho, como ele diz aqui no versículo 19, servindo ao Senhor, envolvido com a obra, amando de verdade, praticando a fé e sendo perseverante diante das dificuldades. Ele disse, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Então, para o restante do grupo da igreja, que não estava envolvido com essa prática de prostituição, de relação sexual fora do casamento, né? No caso, como eu já citei aqui, ele está falando, vocês estão bem, continuem assim, continuem andando da forma como vocês estão andando até hoje. Conserva o que tendes, quer dizer, o que vocês estão praticando, o que vocês têm, está tudo certo, continuem assim, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Versículo 26, é uma forma de falar aqui, que ele está compartilhando o triunfo de Deus sobre o mal, sobre os malfeitores, além do domínio messiânico sobre o mundo, que foi inaugurado em sua primeira vinda. Então ele está dizendo aqui, ao vencedor, que guardar até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, como nós já falamos ontem, o apóstolo Paulo até cita isso, que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus e reinaremos com Ele, participamos do seu reinado, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Ele está falando aqui no caso das nações que estão praticando a impiedade, versículo 27, ele diz aqui, assim como eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. A estrela da manhã é um dos nomes de Jesus. Jesus é também chamado de a brilhante estrela da manhã. Ele é anunciado dessa forma, como o início de um novo dia, como a nossa recompensa definitiva, né? E nós entendemos muito bem o que é a brilhante estrela da manhã,
quando nós lemos naquele texto do Salmo 30, versículo 5, quando ele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, Jesus é essa estrela da manhã, que nasce com um novo dia, que acaba com a noite, que acaba com a tristeza, que nos traz esperança, que nos traz alegria, que nos traz vida, que nos traz paz, que nos enche de ânimo a enfrentar as dificuldades da vida. Ele é a nossa estrela da manhã. Amém? Ao vencedor dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos continuar no capítulo 3 agora. Capítulo 3, carta à igreja em Sardes. Amém? Todos tranquilos até agora? Nenhuma pergunta? Então vamos prosseguir. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, podem escrever aí nos comentários que nós iremos, se for possível, responder. Amém? A igreja em Sardes, a Sardes era uma igreja morta da antiga capital do reino da Lídia e do rei Creso, de 560 a 546 a.C., que emitiu as primeiras moedas de ouro na época. E aqui ela representa uma cidade decadente, de luxúria, apatia e religiosidade licenciosa. A igreja em Sardes. Só um minuto aqui. Deixa eu... aqui. Pronto. A igreja em Sardes havia sido a capital do reino da Lídia, proverbial e lendária era a riqueza de Creso, rei de Sardes, tão rico quanto Creso. Depois disso, os gregos colonizaram a região. Colunas de um grande templo grego são vistas hoje no local da igreja em Sardes. E o ginásio foi reconstruído, e os arqueólogos ficaram surpresos com a descoberta da antiga sinagoga que aparece na foto nos dias de hoje. Amém? Então, o que o Senhor diz à igreja em Sardes? Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Nós já vimos na aula de ontem o que significa os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele diz aqui: conheço as tuas obras, de que tens nome de que vives e estás morto. Quer dizer, as pessoas acham que vocês estão vivos, mas na verdade vocês estão mortos, né? Então, era uma igreja que vivia uma religiosidade fria, era uma igreja que vivia uma apatia da fé, era uma igreja decadente, era uma igreja literalmente morta, em que Jesus está dizendo: olha, vocês estão até fazendo obras, parece aos olhos dos outros que vocês têm vida, mas na verdade vocês não têm vida, vocês estão mortos. Não havia espiritualidade sadia, né? Essa igreja estava vivendo uma apatia espiritual. Ele diz aqui: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Amém? Ele está dizendo aqui, olha, ser vigilante, vigia, porque vocês estão como cristãos mortos espiritualmente, mas parece que não morreu totalmente ainda, está quase morto. Ainda tem coisas que podem, né, podem
que tem um significado para Deus, que tem um valor para Deus. Eles estão assim com a espiritualidade quase morta, mas ainda tem um pouquinho de espiritualidade que ele fala aqui, consolida o resto que estava para morrer. Ainda não morreu tudo, está quase tudo morto, mas ainda não morreu tudo. Há um pouquinho ainda de vida nessa igreja, ainda que bastante insignificante, mas ele diz assim, pega esse pouquinho ainda de fé, de vida, de espiritualidade e consolida isso, fortalece isso, para ver se vocês ressuscitam dessa morte espiritual que vocês estão vivendo. Ele diz, porque não tenho achado íntegras as suas obras. Amém. Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. E aqui é um chamado de Deus à integridade. Integridade, ser íntegro, significa, como a própria palavra diz, ser inteiro, não ser partido, não ser quebrado, ter consistência. Né? Porque tem pessoas que têm que tem duas caras, por exemplo, que tem um ânimo dobre, que se mostram uma coisa que na verdade não é, que aparenta uma coisa que não é verdadeira, que fala uma coisa para um e fala o contrário para outro. Isso é falta de integridade. Por isso que o próprio Jesus disse, seja o nosso falar sim, sim e não, não. Que o nosso sim seja verdadeiramente sim e o nosso não seja verdadeiramente o não. Não fale sim se você está com vontade de dizer não, mas está sem querer desagradar, porque esse seu sim não é verdadeiro. Não fale não se você está com vontade de dizer sim, mas não quer desagradar, porque esse não vai ser verdadeiro. Então, a integridade é uma vida de verdade. A verdade e a integridade andam de mãos dadas. É uma vida de sinceridade. É uma vida de transparência. É uma vida em que as nossas motivações estão certas diante de Deus. Porque muitas vezes mais importante do que aquilo que fazemos é por que fazemos. Por isso que o julgamento de Deus é perfeito. Porque Ele sonda os nossos corações, Ele sonda as nossas mentes, Ele sabe não só o que a gente fez, mas por que fez. E tem muita gente tentando enganar outros por falta de integridade, fazendo o certo com a motivação errada. E Deus sonda o nosso coração. Fazer o certo com a motivação errada é errado. É errado. Muita gente faz o errado com a motivação certa. Pode não ter ainda conhecimento de que aquilo é errado, ser um ignorante, e provavelmente o caso é esse nessas circunstâncias. Mas, de fato, ele está dizendo aqui, eu não tenho achado íntegras as tuas obras. Quer dizer, você está me servindo, mas não com integridade, não com inteireza. Vocês não são inteiros, vocês não são consistentes. Vocês estão sendo falsos. Vocês estão com a motivação errada. É isso que ele está dizendo aqui. Na presença do meu Deus. Lembra-te, pois. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, ao que me consta, aqui na igreja em Sardes, eles estão recebendo uma palavra saudável. A palavra que eles estão recebendo é saudável.
é sadia. Porque o texto diz aqui: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Isso quer dizer, vocês estão recebendo algo que vai trazer saúde espiritual para vocês, algo que vai trazer integridade espiritual para vocês, algo que vai trazer vida. Por quê? Porque vocês estão mortos. Ele diz aqui: vocês estão recebendo e ouvindo, quer dizer, as pregações, né? Guarda isso, dá valor a isso que vocês estão recebendo e ouvindo, e arrepende-te. Mais uma vez aqui, o arrependimento como chave para transformação, para mudança, para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, para que possamos corrigir a nossa caminhada e deixar de lado a carne e se inclinar para o Espírito, para a vontade de Deus, para ser mais parecido com Jesus. O arrependimento é a chave. Ele diz aqui: portanto, se não vigiares, virei como um ladrão. O próprio Jesus diz isso nos evangelhos, que ele irá voltar, e ele irá voltar. Ele virá como um ladrão no meio da madrugada, numa hora que ninguém espera. Isso quer dizer, na hora que não estamos atentos, estamos distraídos. Por isso que a Bíblia está repleta de textos nos estimulando a vigiar, a estarmos atentos sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada, a estarmos preparados para o dia que iremos nos encontrar com o Senhor. Amém? Então ele diz: e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Isso é interessante porque é como se fosse assim: em toda a igreja há diferentes tipos de pessoas, há diferentes níveis de maturidade. Tem pessoas que estão ainda num processo de trabalhar de Deus, estão vivendo uma vida de farisaísmo, estão mais preocupadas com o que os outros pensam dela do que com o que Deus pensa dela. O importante é convencer os outros que essa pessoa é um verdadeiro cristão, mesmo sabendo que ela e Deus sabem que não está muito bem assim a história. Então, toda igreja tem diferentes níveis de maturidades cristãs. Tem pessoas mais voltadas para Deus, outras menos. Pessoas que estão buscando mais a Deus, outras menos. Pessoas que estão lutando contra um determinado pecado e outras estão acomodadas a um determinado pecado. Tem diferentes tipos. Por isso que a salvação, ela é individual, não é? É de acordo com a nossa entrega, a nossa relação com Deus, não é? Valorizarmos a cruz. A graça de Deus cai sobre aquele que entregou a vida a Jesus, que está vivendo uma vida de temor, está buscando uma vida de santificação. Amém? Por isso que ele está tratando aqui do que a Bíblia chama de remanescente fiel. No meio dessa igreja corrompida, no meio dessa igreja morta, ou quase morta, que não estava servindo ao Senhor de forma íntegra, apesar de estarem ouvindo uma boa palavra, ele diz aqui que tem um grupo que estava agradando a Deus. Tem um grupo nessa igreja que estava agradando a Deus de fato. Ele diz: há em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Tem um grupo que estava buscando uma vida de santificação, de verdade, estava buscando viver de forma íntegra, estava tendo cuidado com as suas motivações mais do que com suas ações, estava buscando agradar mais a Deus do que as pessoas, estava mais preocupado com o que Deus pensava sobre elas do que com o que as pessoas pensavam sobre elas. Pessoas que estavam vivendo verdadeiramente uma vida voltada para Deus.
E eles dizem que essas pessoas eram dignas. Havia um grupo fiel ao Senhor nessa igreja de Sardes. Ele diz aqui no versículo 5: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Isto é, estejamos com os nossos ouvidos abertos para que o Senhor fale conosco o que Ele quer falar e não somente aquilo que nós queremos ouvir. Porque Deus muitas vezes nos traz palavras que nos geram incômodo, nos incomodam, mas são palavras de vida para a nossa vida, para nos transformar, para nos fazer perceber que estamos num caminho errado, para que possamos nos arrepender e voltar para o caminho do Senhor. E ele diz que o vencedor será assim, ele irá se vestir de vestiduras brancas. E as vestiduras brancas aqui significa pureza. A purificação do sangue de Jesus sobre nós significa a justiça de Jesus sobre nós. Significa a alegria vitoriosa. Ele diz que de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Porque quando nós entregamos nossa vida a Jesus, Deus escreve o nosso nome no livro da vida. E esse livro será aberto quando nós chegarmos no céu. E só pode entrar no céu aqueles que tiverem os seus nomes escritos no livro da vida. Nós vamos tratar disso um pouquinho mais para frente, a partir do capítulo 4 e o capítulo 5. É o capítulo 5 especificamente de Apocalipse, que fala do livro da vida, que esse livro tem 7 selos e que ele fala que esses selos serão abertos para que o livro seja aberto, e esse é o livro da salvação. É o livro que está escrito todos os nomes de todas as pessoas que irão para o céu, porque entregaram suas vidas ao Senhor. Amém? De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. O próprio Jesus diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e diante dos anjos que estão no céu. E essa é a palavra de Deus para nós. Quando os discípulos eles saem a mando de Jesus para ressuscitar mortos, para curar enfermos, eles voltam tão alegres para expulsar demônios, e eles ficam tão alegres, tão animados, eles voltam dizendo assim para o Senhor: Senhor, que coisa extraordinária, até os demônios nos submetem, até os demônios nos obedecem. E Jesus olha para eles e diz assim: alegrai-vos, não porque os demônios submetem a vocês, não porque vocês estão operando milagres, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E essa deve ser nossa maior alegria, a alegria de pertencer a Deus, a alegria de que nosso nome está escrito no livro da vida. Somos dele, selados por ele, guardados por ele, protegidos por ele, supridos por ele, amados por ele. Ele é o nosso Pai, ele é o nosso amigo, ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. O nosso nome está escrito no livro da vida, não porque nós merecemos, porque por merecimento não tem ninguém com o nome escrito no livro da vida, mas porque ele nos justificou derramando seu sangue por nós na cruz. Ele nos salvou, ele nos regenerou. Por isso as vestiduras brancas não é por conta das nossas próprias obras, mas é pela obra dele por nós, porque ele cumpriu toda a lei em nosso lugar, e ele pagou por todos os nossos pecados e nos santificou. Nós somos santos
pelo sangue de Jesus. Somos santos porque Jesus deu a vida por nós. Não porque somos perfeitos, porque de fato não somos. Somos todos falhos, miseráveis pecadores. Mas pela graça de Deus, Ele nos santificou, nos purificou, nos justificou e escreveu os nossos nomes no livro da vida. Amém? Graças a Deus. Então vamos encerrar por hoje. Eu marquei assim mais ou menos no meu tempo de ficarmos juntos 1 hora por dia. Nós já estamos aqui com 1 hora e 5 minutos de estudo. Então nós vimos hoje de Apocalipse capítulo 2, versículo 12, até Apocalipse capítulo 3, versículo 6. Faltam mais 2 igrejas só para a gente terminar o estudo das 7 igrejas e então iniciarmos o capítulo 4. E são 2 igrejas que eu pretendo falar até um pouco mais do que eu falei dessas outras. São 2 igrejas que trazem bastante ensinamento espiritual para todos nós. Muita riqueza de ensinamentos. É a igreja em Filadélfia, considerada a igreja mais próximo da perfeição, que é relatado nesse texto das 7 igrejas, né? É uma igreja verdadeiramente exemplar. E a igreja em Laodiceia, que é uma igreja enfrentando aí uma situação bastante difícil, mas que também traz muitos ensinamentos de abençoadores para a nossa vida. Amém? Deus abençoe grandemente. Obrigado pela companhia de vocês nesse estudo. Então, amanhã é quarta-feira, dia de culto. Eu estou ainda pensando se vamos fazer o estudo e uma mensagem para o culto, ou se vamos fazer só a mensagem do culto e continuaremos o estudo na quinta-feira, né? Então, estejam orando e até me dando sugestão sobre isso, porque para a gente não perder esse ritmo do nosso estudo. Amém? Deus abençoe grandemente. Um grande abraço em todos vocês. Paz.